família de Deus é formada por aqueles que fazem a sua vontade, esperando no Senhor, buscando a sua graça e redenção e procurando lutar contra tudo que é contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Celebremos com fé. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Toda graça
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão,
minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje enfatiza a divindade de Jesus e o seu convite para fazermos parte de sua família. Na primeira leitura, ao contemplarmos o diálogo de Deus com Adão e Eva depois de caírem no pecado, somos convidados a não pactuar com o mal e a ficarmos atentos às tentações. As armadilhas do mal estão em toda parte. Na nossa fraqueza, caímos, mas ao cair, é preciso que busquemos forças em Deus para nos levantarmos. No Senhor, como cantamos no Salmo 129, encontramos redenção e graça. Ele escuta nossa voz e nos perdoa. Na segunda leitura, São Paulo nos recorda que as tribulações da vida não devem apagar o nosso ardor missionário, a nossa confiança em Deus e na vida eterna que há de vir. No Evangelho, Jesus declara que ele vem de Deus e não do maligno. Ele vem para libertar homens e mulheres, para o bem, para o amor. Vem para fazer a vontade de Deus e lembra que todos aqueles que fazem a vontade de Deus participam da família de Deus. Irmãos, fazer a vontade de Deus é o nosso desejo. Mas como saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Certamente, para entendermos a sua vontade para a nossa vida, é preciso pararmos para escutá-lo por meio da oração, do silêncio. Essa escuta pode envolver várias práticas, como o estudo, reflexão e a meditação da sua palavra, a exemplo do que fazemos aqui. Outra prática essencial é a oração, um diálogo com Deus, que envolve falar, mas também escutar. Outras práticas são seguir os mandamentos, amando a Deus e ao próximo e se colocando a serviço. Deixar-se guiar pelo Espírito Santo, ler autores cristãos, praticar as virtudes da humildade, da paciência e da generosidade. Confiar em Deus. Fazer a vontade de Deus é um processo contínuo no crescimento da nossa relação com o Senhor. Que o nosso coração se sinta cada dia mais atraído pela presença de Deus. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.